Oi, gente. Como que a gente começa? Eu não sei. Boa tarde, vlog! Não é vlog, é sempre nisso que me pega. Por quê? Eu tenho mais facilidade pra começar vlog, né? Que é só falar bom dia, vlog, boa tarde, vlog. Mas quando não é vlog? Ah, isso não é vlog, não? Não, vlog é quando você, tipo, filma dia a dia, entendeu? Ah, não, mas isso pode ser um... Não sei. Vamos então, nesse mesmo. Boa tarde, vlog. Eu tenho que fazer também? É lógico. Tá na chuva pra se molhar. 1, 2, 3. Boa tarde, vlog! Gente, hoje, um ano de Canadá, hein? Passou muito rápido. Voando, Isso é algo que eu tenho a dizer. Voando. Nossa. Muito rápido. E é isso o vídeo de hoje. Obrigado, pessoal. Beijo. Fiquem com Deus. Uma pausa reflexiva, né, gente? Um minuto de silêncio pra pensar que o ano passou muito rápido. Vamos começar falando sobre o quê? Expectativas versus realidade. Sim. Teve alguma coisa que você esperava que fosse de um jeito e foi muito diferente? Acho que sim. É porque a gente veio de cidade grande para uma cidade pequena, então, média pequena. Então, sei lá, a parte de transporte, por exemplo, é um pouco mais limitado, mas acho que isso é normal em qualquer lugar do mundo. Mas isso então... você esperava, né? A gente esperava. Ah, eu não, porque tipo, eu só vivi em cidade grande, então pra mim ia ter ônibus... Amostradinho. Ia ter ônibus, sei lá, todo momento, e trem. O trem aqui é 3 vezes no dia, cara. Doideira. É. Mas eu já esperava isso. Eu sou Chico Bento no shopping, né, gente? Nascida e criada no interior, então pra mim não foi nenhuma surpresa. Mas, assim, não teve nada muito grande que eu esperasse que fosse de um jeito e foi de outro. Pra você, teve alguma surpresa muito grande? Porque isso do transporte a gente pesquisou, a gente sabia que era um país para carro. As pessoas que têm dependência química, será que pode falar isso? Não sei. Pessoas em situação de rua, pessoas com dependência química. O que eu comentei contigo é que lá em Toronto é mais concentrado e chega a ser um pouco assustador, assim. Não de você correr perigo, mas da situação que eles estão. A gente tem um parâmetro em São Paulo que é a Cracolândia, né, assim, mas eu acho a situação deles pior, que eu acho que eles estão usando alguma substância que é muito ainda mais pior. forte. Então isso me impressionou um pouco negativamente. Uma coisa que eu esperava é que fosse tudo muito limpo, tipo, de comer no chão da rua, e eu achei mais suja as cidades, os lugares que a gente passou, eu achei mais sujos do que eu esperava, você acredita? Nossa, eu não tive essa impressão, não. Tive. Mas assim, de resto, gente, pelo menos pra mim, tudo atendeu as expectativas ou superou. É uma expectativa que a gente tem quando vem a questão de segurança, né? E realmente aqui, por ser uma cidade também média, então, realmente você tem uma tranquilidade maior, assim. Ah, um negócio que superou muito minha expectativa é natureza, tem muita natureza. Tipo, a gente tá aqui na parte de trás do prédio, bizarro. Exato. É tipo, muito bicho, os esquilinhos, os passarinhos, tudo aqui, ó, andando. E esse silêncio, né? É muito tranquilo. Tipo, tirando Toronto, as outras cidades que a gente já deu uma passadinha também são bem tranquilas e bem cheias de natureza, né? Então isso foi muito legal de ver, assim. Nossa, e uma coisa que eu já esperava que fosse, mas realmente foi, me surpreendeu muito, as estações bem marcadinhas. Foi lindo demais de ver. Nossa, é verdade. É muito diferente. Isso aqui tava branco 2 meses atrás, tudo branco. Não, e parece que, tipo, tudo sem folha. Aí parece que você acorda um dia e já tá tudo verde com folha e você não sabe nem que horas isso aconteceu. Parece que duendes trabalharam durante a noite pra colocar as folhinhas nas árvores. A mesma coisa quando cai também. Exato. Tipo, um dia pro outro, parece. Um dia parece que tá tudo com folha e no outro dia você chega e tudo cai. Os duendes das estações, gente, eles existem. Nossa, teve um negócio que eu já sabia que ia ser ruim, mas foi muito pior. Comida. Comida. Pelo amor de Deus, gente. Se vocês estão aí no Brasil, vocês têm muita sorte. Comida brasileira é a mais gostosa do mundo, de longe, assim. E eu achei que ia ser meio zoado aqui mesmo, porque não é... Tipo, às vezes você vai para um país que você sabe que a culinária é boa. Tipo Itália, França, né? Quando eu morei em Portugal, foi só alegria. Sentia a falta da comida brasileira? Sentia, mas tava inserida numa comida boa. Agora aqui, complicado, galera. Não é fácil. E acho que, sei lá, a última coisa é que
Inflação pegou no mundo todo, que aqui as coisas são caras. Não tá barato, não. São carinhas. Produto assim de casa tem aumentado. Do que a gente chegou pra cá já aumentou Muito. consideravelmente. Algumas coisas. Combustível, então, nem se fala. Nossa, combustível. Verdade. E já entrando na qualidade de vida, a gente morava no centro de São Paulo, então a gente tinha ali uma situação com medo constante ao sair na rua, a mexer no celular na rua. Isso mudou bastante pra mim. A gente já comentou uma vez que tinha um grupo do WhatsApp lá da rua e do prédio e viviam alertando, ó, tem gente passando de bicicleta, passando a mão no celular, só que o celular na mão. Ou gente que comentou de ser assaltada ali na rua mesmo. Felizmente a gente deu sorte de não ter passado nada A gente nunca disso. passou nenhuma situação. Moramos lá 5 anos. Mas a gente andava muito atento, com medo constante. Então, assim, não era confortável. Apesar da gente não ter passado por nada, chegou um ponto que eu comprei até aquelas cordinhas de... Eu lembro uma vez que eu fui deixar você no ponto de ônibus, e aí eu tava voltando, eu falei contigo. Eu só ouvi um grito, e aí quando eu olhei pra trás, um cara puxou o celular de uma senhora. A senhora caiu no chão e saiu correndo. Então, tipo, um negócio que podia acontecer comigo, porque eu tava ali bem poucos pertinho. segundos antes. Então não era gostosinho, isso melhorou bastante. Não é que não tenha violência aqui, gente, tem outro tipo de violência. Já alertaram a gente pra, tipo, principalmente pra mim, sou mulher, não andar em lugar sozinha à noite, ou, tipo, evitar lugares desertos. Também tem perigo de bicicleta aqui, tem muito furto de bicicleta. Então, assim, tem os problemas aqui, não Dá pra é falar perfeito, que não tem, não dá pra dizer que não E tem. a mesma coisa que o Brasil, conforme uma cidade vai aumentando em questão populacional, maior a chance de ter um índice de insegurança maior. Né? Mas de como a gente estava vivendo ali no centro de São Paulo para agora, a gente está bem mais confortável em relação a isso. Sim. Bem mais. Então, pra gente, esse ponto melhorou. Saúde a gente não falou porque não usou. Não usamos nada de saúde ainda. De saúde não dá pra gente falar muito, porque a gente fez umas consultas poucas, assim, eu já fui fazer uma cárie, foi caríssimo, gente. Dentista, verdade. assim, dentista foi um absurdo de caro. Uma cárie minha, ainda bem que eu tenho o plano da faculdade, né? Já é inserido na faculdade. Foi quase $600. E não me deram nem uma escova de dente. Às vezes dão, né? No Brasil eu ganhava. Eu ganhei, mas o meu foi, tipo, também foi pra tirar uma cárie e limpeza, né? Mas aí eu tenho o convênio da empresa, mas ainda assim, o convênio cobre 90% dos custos, ou dependendo do que for feito, menos, 50%, 60%. Eu sei que eu paguei 100 e pouco ao todo, mas isso da minha parte. Então, no final, provavelmente foi uns $800 mil que foi ali de dentista. Isso. Mas eu não sei, no dentista que a gente ia e gostava. Se não fosse... chegava nem perto disso. Não, mas se fosse no dinheiro... Não chegava. Fiz coisa particular e era tudo nessa faixa. Tipo, isso 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás. Eu pagava entre 500, 700, 800 Mas reais. uma cárie com uma limpeza? Essa que é a pauta, porque foi muito pouco procedimento, entendeu? Enfim, gente, eu achei caríssimo. As pessoas aqui falam que é caro mesmo e recomendam, inclusive, ter o plano. A gente tem, né? Eu pela faculdade, ele pelo trabalho. E sobre saúde a gente não chegou a usar muito. Eu fiz umas consultas só para pegar meu remédio que precisa de prescrição. Você já fez alguma consulta? Nada, tô precisando. Eu tô no sistema de saúde particular, né, do plano da faculdade, e ele no público, mas a gente ainda não tem uma vivência para poder falar. Exato. Agora vem um tema aí que eu gosto. Inverno e clima. Ai, que delícia! Gente, eu achei que ia ser muito sofrido, mas eu amei o inverno. Eu amei. Não é gostoso ficar no -30, mas é tudo muito preparado. Então, assim, dentro de casa era clima tropical, né, moça? A gente nunca passou frio dentro da nossa casa. Não, dentro de casa Muito pelo contrário. é bermuda. Eu, inclusive, senti falta de poder usar um moletomzinho dentro de casa, aquele pijaminha do Natal que a gente comprou, que nunca deu pra usar de novo. Não dava, porque a gente, nesse apartamento aqui, que a gente tá morando agora, a gente não tem controle da temperatura. Então, a gente passou só calor dentro de casa, nada diferente disso. Eles estouram o aquecedor. É bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Assim, não, acho que eu não queria passar muito frio em casa, né? Mas a parte ruim é quando você vai sair de casa, você tem que colocar uma de roupa. E você se engana dentro de casa, porque você fala, não é possível, é impossível tá frio lá fora. Tá tranquilo. Não, aí você sai -30.
menos 20. A gente chegou a pegar. Qual que foi o pior? Não sei. Foi menos 20 e pouco. Não chegou a menos 30, mas ficou ali perto. Nossa, que doideira. Mas eu achei a neve belíssima. Lindo, 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 lindo. O crunch de quando você pisa na neve com a sua botinha, sabe? Nossa, gente, que sensação. E você, o que você achou? Esse foi um dos piores invernos nos últimos anos, né, que a gente pegou. Então a gente já chegou já com... Eu achei que ia ser mais difícil. Não é fácil, mas não foi tão difícil quanto eu pensava. É o que eu falo, né? Se você tiver com a roupa certa, Camadas. bem agasalhado, isso, com as camadas, você consegue amenizar. Então, é o que a gente já falou. O pior é a escuridão, assim. É o escurecer cedo. Ao mesmo tempo que agora tá chegando o verão. Que horas são agora? 7 horas. Tá, o pôr do sol tá mais ou menos 8h50. Então a primavera, verão, maravilhoso em questão à luz natural, assim. E aí outono e inverno, principalmente inverno, é ruim, né? Que seja, tipo, 3, 4 da tarde você já tá acendendo todas as luzes já. E também de manhã, 8 da manhã que começa a clarear. Isso é muito estranho. E você vai se sentindo meio triste. A gente começou a tomar vitamina D, porque, tipo, foi batendo mesmo o desânimo e a vontade de fazer nada. De ficar na cama o dia inteiro. Isso é. Isso foi bem... Acho que eu nunca tinha me sentido assim no Brasil em relação a clima, sabe? Mas é isso, não pode deixar meio que se abalar, assim, tipo... Tem que ir inventando coisa. Você tem que procurar coisa pra fazer, senão você fica louco. Você tem que procurar. Já assim, a gente não fez nenhuma atividade de inverno, tipo patinar no gelo. Pretendemos no próximo ano, Esse próximo a gente quer esquiar, patinação no gelo. Mas a gente fez os clubes que a gente estava inserido. A gente foi no cinema, tem o shortzinho no cinema. Nossa, foi muito gostoso. A gente foi, tava muito frio aquele dia. Vamos de ônibus, nem carro a gente tinha. Foi muito bom. Ai, foi muito gostoso. Então, pra mim, foi positivo, assim, porque eu vim com tanto medo disso, colocaram tanto medo na gente. Eu só tive uma amiga, beijo Roberta, que falou assim, não pira, espera o inverno, vê como que vai ser, porque me colocaram uma pilha, eu comprei um casaco de $300, me arrependo até hoje, devolvi o casaco. Porque isso falou. Foi a única pessoa que mandou a real. E aí eu resolvi esperar, sentir. A gente comprou umas coisinhas bem poucas, assim, segunda pele e mais. Casaco mesmo eu fiquei com os do Brasil e deu conta. Eu comprei um porque eu não tinha casaco de inverno, mas assim, é suficiente, assim, não precisa ter um guarda-roupa completo com 3, 4 casacos de inverno. Não, acho que é a segunda pele e um casaco bom. E obviamente as extremidades, luva, touca, gola, aquela gola. Sim, é suficiente. E assim, na realidade, acho que quanto tempo a gente vai usar isso mesmo? Um mês? Não, foram uns 3 meses. Não, mas que a gente vai meio que depender de usar todo o kit completo. Uns 3 meses. Foi janeiro, fevereiro e março. Então, tá aí. Eu uso assim. É bastante tempo frio, assim, com muito frio. Bem diferente do que era no Brasil. E às vezes você sai assim num dia que eles estão falando que o clima tá bom e é nosso inverno daí. Tipo, sei lá, tá 10 graus, eles falam, nossa, hoje o clima tá ótimo. Você encontra no corredor, caramba, hoje tá calor, hein? Hoje tá bom. E é o nosso inverno daí, então é bem diferente, assim. Mas eu achei que esse pior foi gostosinho. Esse tema aqui, quer falar? Complexo esse aqui. Esse daqui da família? Dos amigos? Podemos. Rotina longe de família e amigos. Eu acho que nós dois a gente tem esquemas diferentes pra lidar com isso, mas não foi fácil. É muita saudade, gente. Esquece, de longe é a pior parte, assim. Clima, você se adapta. Comida, não tem o que fazer. Agora, saudade é um negócio que pega. Tem dias que pega mais, tem situações que pega mais, tá mais borocochosinho. Aí chega aniversário, seu aniversário, aniversário do pai, da mãe, do irmão, dia dos pais, dia das mães, assim. A gente tá completando um ano aqui hoje. Então pensem que nesse um ano a gente perdeu tudo. De estar fisicamente juntos, a gente perdeu tudo. Foi todos esses então a gente já perdeu todos os Natal, Ano Novo. Sim. Quais os nossos mecanismos? Os que a gente tem em comum foi, por exemplo, aniversário. A gente tenta ligar na hora do parabéns. A gente fez isso, chamada de vídeo na hora do parabéns. Como eu já morava longe de casa e eu saí de casa aos 18, eu já morei em outro país quando era mais nova, já depois fui para São Paulo, que era ali, mas não era... Via meus pais a cada uns 2, 3 meses. Eu continuei com o mesmo esquema que eu já tinha em São Paulo. E os meus pais, a gente conversa todos os dias por telefone. A gente não é muito de videochamada, porque às vezes tá fazendo outra coisa, você quer, mas você não quer deixar de falar com a pessoa. Então a gente fala todos os dias. Às vezes
Às vezes a gente tá falante, fala 1 hora, às vezes a gente tá menos falante, fala, sei lá, 15 minutos, mas todos os dias a gente conversa. E o meu esquema mais para suprir isso foi tá sempre muito interessado no banal do dia deles. Então eu gosto de saber o que eles tomaram pro café da manhã, como que foi o dia, o que que eles fizeram, se deu um problema no carro, como que o meu pai resolveu. Não entendo nada de mecânica, gente, mas eu deixo ele ir me explicando tudo, porque é um jeito de estar perto estando longe. Você? Como você falou, nós somos diferentes nisso, porque eu sempre morei perto. Então, nunca teve tanto essa frequência de chamada por telefone, porque a cada 15 dias eu ia lá pra casa deles almoçar e ficava com eles um pouco. Então, mas é uma questão que agora a gente, tipo, tá aumentando a frequência que a gente fala por telefone. Não, é isso. E eu tô aprendendo com ela também isso, porque eu não fazia isso. Então aí pergunta do dia, tudo, porque era algo que eu fazia mais de forma presente, né? Sei lá, saía muito com meu pai pra ir em jogo, e aí não tem, aí a gente, sei lá, dia de jogo a gente se fala. Depois do jogo pergunta se ele assistiu o jogo, essas coisas. Então, tive que adaptar. Tô adaptando. É isso. Mas a saudade é presente, não dá pra dizer que melhora. Você se acostuma à ausência física, cria seus mecanismos, mas a saudade vai aumentando. E Agora com amigo é mais difícil, pelo menos pra mim. Porque assim, a gente tem ali os amigos do clubinho, mas eu tenho meus amigos das antigas. Aí com eles eu falo bem raramente, porque a correria do dia a dia, e eles também estão muitas vezes no corre, não tem como ficar trocando ideia. Então, falo bem raramente com esse pessoal. Volta e meia, se eu lembro, mando mensagem, ou se é aniversário, alguns eu deixo anotado no calendário e aí eu mando mensagem. Mas é bem mais. E eu não tenho Instagram, porque eu acho que você tem Instagram, acho que isso aí acaba sendo muito meio que reativo. Digamos, a pessoa postou um story lá, sei lá, em algum lugar, você fala, lembra quando a gente ia nesse lugar e tal. Então, aí acaba puxando assunto. Como não tenho, fica mais difícil ainda manter essa comunicação, mas acho que pra mim é a mesma coisa. Amigos, assim, eu falo menos do que com os meus pais, porque eu falo todos os dias, mas a gente tem esse grupo que a gente também fala todos os dias, né? Que é um grupo. Quando não deixa a gente no vácuo, né? Hoje eu mandei mensagem aí, ó. Eles não responderam. Não respondeu nada. Mas acabou que isso era uma coisa que com esses amigos, por exemplo, a gente se preocupou e acabou que aumentou. A gente aumentou o nível de conversa por estar distante e só ter o WhatsApp. Então, acho que depende, assim, depende da amizade, do quanto vocês já estavam distantes. Esse grupo de amigos é um grupo que a gente estava presente em São Paulo. Era o nosso grupo em São Paulo. Mas os amigos que eu tenho de antes, que eu já estava distante por estar em São Paulo, aí continua o mesmo mecanismo, fala de vez em quando. O YouTube me ajuda muito a estar presente na vida dessas pessoas, mas eu não tenho o mesmo retorno, né? Eu não vejo a vida deles. A minha tá aqui no YouTube, então a gente muda, a gente mostra, a gente, enfim, tem vídeos aí. Então, acho que é mais fácil quando a gente registra muito assim. Eu também não entro no Instagram. Eu tenho lá, tá ativo, mas eu não uso, então também não vejo. E aí eu tenho uma amiga que tá aqui no Canadá, inclusive, Niara, e aí a gente fala que a gente troca cartas por WhatsApp. E vocês trocaram cartas literalmente também, né? Também trocamos. Como a gente tá aqui as duas no Canadá, a gente também trocou cartão. Foi muito fofo. E a gente fala que a gente troca carta por WhatsApp, porque é isso, a gente às vezes dá um tempo, dá uns 5 minutos, a gente manda, sei lá, 40 mensagens, vários áudios de 10, 12 minutos, atualiza da vida inteira. Aí óbvio que a outra pessoa não vai ter naquele mesmo instante a mesma disponibilidade. Então a pessoa demora dias, às vezes um mês, e aí quando a pessoa responde atualizando de tudo. Então a gente fala que a gente troca carta e é muito gostoso também. Então acho que cada amigo a gente vai criando um mecanismo mesmo. Mas não é fácil também. Muita saudade. Se valeu a pena emigrar? Pra mim, valeu muito e vale sempre. Eu acho que viver a experiência de sair da sua zona de conforto, seja dentro do seu país, porque não é todo mundo que vai ter. São muitas coisas pra gente chegar até aqui, né? A gente não chegou até aqui sozinho. Alguns privilégios, alguns corres, então a história de cada um é de cada um. Mas não é todo mundo que tem essa oportunidade. Então, se você tem a oportunidade de, seja sair do país, seja, sei lá, mudar de cidade, qualquer coisa que dentro da sua realidade você consiga sair da sua zona de conforto, pra mim é sempre válido. Mesmo que a experiência, não é o nosso caso, aqui tá sendo incrível, mas mesmo quando a experiência não é incrível, você aprende alguma coisa.
Sim. E tá tudo bem se quiser ficar na sua zona de conforto também, assim. Tá tudo bem, cada um é cada um. Mas aqui, a resposta é se valeu a pena pra Pra nós, gente. sim, sim. E pra mim valeu e sempre vai valer, assim. Se a gente quiser sair daqui pra voltar pro Brasil em outra situação, eu tenho certeza que vai valer, porque a gente vai, sei lá, aprender outras coisas e enfim. E você? Também, tô gostando, acho que exige muita coragem, acho que acima de tudo, assim, de... A gente acabou de ficar 10 minutos falando de família e amigo, que dá saudade, então acho que exige muita coragem, mas eu acho incrível como a gente se adapta. Tipo, a gente consegue se adaptar a um clima difícil, um idioma diferente, um sistema de vida totalmente diferente. Gente, é muito burocrático. Sério, a gente exalta o Brasil todos os dias. O Brasil é muito tecnológico. Tecnologia! Tecnologia! É muito online, é muito rápido, é muito desenrolado. Aqui não é assim, não. Não. Nossa, eu fui fazer o depósito do aluguel, o que no Brasil é um Pix. Aqui eu tive que ir num banco pra pegar o negócio e o cara, tipo, passava numa maquininha, tipo aquelas maquininhas velhas mesmo, sabe? Que você coloca o negócio, digita, sai, aí assina aqui. Aí fui no banco fazer isso e depois fui em outro banco pra entregar e também lá vai o cara de novo colocar o papel não sei onde. Nossa, velho. É doideira. Mas assim, a gente se adapta. E isso acho que é o que mais me impressiona. Então, pra mim tá valendo a pena. Acho que tem muito também uma desconfiança que a gente sente em nós mesmos, assim, em relação a será que eu vou conseguir emprego, conseguir mostrar o que eu sei mesmo numa cultura diferente. Algo que a gente não falou é que, felizmente, aqui a gente não sofreu xenofobia. Já ouvi casos, mas assim, a gente diretamente, por todos os canadenses, assim, fomos bem recebidos, eu acho, né? Aqui, pelo menos, o pessoal do prédio. Na verdade, eu achei os canadenses muito gentis e educados. Sim. Não tenho nada assim pra dizer do que eu vivi aqui até agora, nada. Pode acontecer ainda, né, gente? A gente tá no começo dessa jornada. Acontece. Acho que tem uma nacionalidade específica que sofre um pouco mais aqui. Então, acontece, mas felizmente a gente não passou por isso. Não passamos. Então, valeu a pena. Pra mim, valeu. E tá valendo. Tô gostando muito. Você faria alguma coisa diferente nesse 1 ano, nesse processo de imigração? Foi bem planejado ali. Foi que eu já falei muitas vezes. Financeiramente, nós nos planejamos muito bem. Psicologicamente é um pouco mais difícil, porque tem toda essa questão, falou de distância, então, e quando chega, está construindo tudo de novo, é difícil. Ficar um tempo desempregado, procurando emprego, passando por entrevista, é chato. Mas eu não vejo algo que eu poderia fazer diferente, assim. Se planejem, eu acho que é isso, assim, se planejem e esperem que as coisas possam dar errado, porque elas dão. Exemplo, assim, básico. Eu achei que eu fosse chegar aqui e fosse conseguir um documento daqui, e eu até hoje não consegui. Eu tenho meu passaporte, eu tenho meu visto, né? Eu tenho tudo certinho, eu estou legalmente aqui, mas eu não tenho um documento do governo canadense. Porque para eu conseguir, eu teria que abrir mão da minha carteira de habilitação do Brasil. Eu não sabia disso lá, eu não quis abrir mão ainda, porque se eu abrir mão também, eu tenho que começar, a minha tá vencida, né? Eu tenho que começar uma carteira daqui do zero, então primeiro eu tenho que renovar no Brasil, mas são pequenas coisas que elas podem dar errado, mesmo a gente tendo se preparado super, né? Sim. Eu não lembro se você tivesse com ela renovada, acho que não teria esse problema. Não teria esse problema, mas eu não fazia ideia. O problema é que eu vim com ela vencida. Assim, foi uma coisa que mesmo a gente estando super planejado, escapou do plano e coisas dão errado. Então tenham isso em mente, que coisas dão errado, e se planejem o máximo que conseguirem. Agora, acho que para terminar, eu queria fazer a pergunta para o Kikitos e também vou responder, porque assim, eu tenho a impressão muitas vezes, principalmente de quem nunca saiu do país, de que às vezes nos condena por ter saído e a gente não pode falar bem do Brasil, não pode dizer que tá com saudade, não pode... Porque tipo, mas então volta, por que você saiu? E o que eu queria saber de você é se você gosta mais do Brasil do que do Canadá e por que você saiu, Kikitos? Nossa, pergunta complexa. Eu acho que estar no Canadá fez eu gostar ainda mais do Brasil. Eu já gostava do Brasil. Acho que tem problemas, como qualquer lugar do mundo, não existe lugar perfeito, assim, país perfeito. Então, eu gosto muito do Brasil. Acho que o pessoal tem, às vezes, essa ideia de que só porque você está morando em outro país, você deixa de gostar do seu país. Isso não é verdade. Mas
Porque isso aqui é muito pela experiência. Então, acho que é vivendo meio que mais o presente, não olhando tanto um futuro. Ainda queremos morar aqui por um tempo, mas no Brasil, acho que algo que a gente falou que era meio que obrigatório na nossa ida pro exterior era que a gente tem que voltar pro Brasil todo ano. A gente tem que, pelo menos alguma vez, visitar o Brasil, família, amigos, tudo. Então, se a gente tivesse uma condição que isso não fosse possível, acho que seria bem cômodo. É bem isso pra mim também, gente. Cada lugar que eu piso fora do Brasil, eu amo mais o Brasil. Tem problema no Brasil? Tem, mas tem problema aqui fora também, galera. Todo lugar tem problema, tem pessoa, tem problema. Associa isso. Se tem um ser humano vivendo no lugar, o lugar vai ter problema. Não tem como não ter. A Lua não tinha problema, mas já estão querendo ir pra lá, vai ter problema na Lua, entendeu? É assim. Funciona assim. E o Brasil é incrível, o Brasil é super desenrolado, tecnológico. iPix, gente, beijem o Pix, é muito maravilhoso. A gente tem muita coisa legal, Sistema Único de Saúde, Viva o SUS, gente, é muito legal. E, por que você acha tão legal? Por que você saiu? Eu saí porque a gente tem que viver as coisas, pra gente dar valor ao que a gente tem, a gente precisa de experiência, a gente precisa de comparativo, a gente precisa viver as coisas. Eu preciso, né? Tô falando a gente, eu e Marquitos, que a gente tem esse valor em comum. Se você não quer, tá tudo certo, fica aí que é maravilhoso. Mas foi por isso que eu saí, nunca foi por não gostar do Brasil, eu amo o Brasil. E eu falei esses dias pra Marquitos Felipitos, se eu pudesse escolher, tipo, tô lá na fila no céu pra nascer. Deus fala, e aí, qual país, querida? Eu falo, Brasil, já com um bodezinho de bebê verde e amarelo. Sim. É incrível, a gente ama o Brasil, não tem como. Mas a gente vai continuar vivendo as coisas por aí, pra gente poder amar o Brasil cada dia mais e voltar com muita saudade. É isso. Acho que falamos bastante, né? Acho que sim, você falou que queria 15 minutos, acho que ele tem uns 40, né? Ai, meu Deus. Priscila da edição vai ter trabalho, mas valeu a pena. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas sobre imigração, sobre qualquer coisa, na verdade, porque o canal é tipo um diário, né? Um diário das nossas loucurinhas. É só deixar aqui nos comentários. Fala, Kikitos. Hypem 3 vezes. Hypa nós 3 vezes, galera. Gasta esse hype só com nós, né? Estão precisando. Senta Os a outros mão canais nesse que vocês seguem aí já estão tudo bombados. Já estão tudo grande. Apoia o criador pequeno. Exato. Senta a mão no curtir, senta a mão no hypar e se inscreve aqui pra continuar ouvindo nossas doideirinhas. É isso. É isso. Beijo!